Bom dia, meus irmãos, graça e paz. A mim é um privilégio estar aqui mais uma vez pregando a palavra. E é com temor e tremor que eu estou diante de vocês. Como eu já falei outra vez, aqui é onde os fortes não têm vez, né? Nós somos totalmente dependentes do Senhor para ministrar a palavra, expor as Escrituras. Quero que vocês abram a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Amém? Vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado e querido Deus, nós somos gratos por mais uma vez, Senhor, se reunir aqui como teus filhos, pelos méritos de Cristo. Senhor, que a tua palavra possa alcançar nossos corações e nossas mentes, e que teu nome sobre todos os nomes venha ser glorificado. Me ajude pela tua graça a expor a tua palavra de forma clara, Senhor, ao teu povo que está aqui nessa manhã. Tudo isso eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês bem sabem que essa carta aos Efésios, Paulo escreveu quando estava aprisionado no segundo aprisionamento em Roma, né? Esperando julgamento, quando ele estava lá preso em Cesareia, lá pela César, e ele é enviado para lá. Ele passa um tempo lá e ele escreve não só Efésios, Filipenses, Filemon, né? E Colossenses, né? Aqui a carta aos Efésios, não quero me demorar muito na introdução dela, mas ela foi considerada como a quinta essência da carta do apóstolo Paulo, das cartas, né? Ela é uma carta essencialmente eclesiológica, ou seja, destinada à igreja. Paulo aqui ele escreve do versículo 3 ao 14 uma sentença única, né? E nesses versos ele apresenta a origem da igreja, como ela surgiu, como ela foi criada, né? Como o povo de Deus veio a existir. Eu quero afirmar que Deus, e esse é o tema principal que eu quero falar nessa noite, que Deus veio a nós. Deus veio a nós como Pai amoroso e concretizou cada etapa para que nossa salvação, a economia da salvação viesse a nós. Lutero ele vai dizer que Romanos é a carta mais pura do Evangelho, né? Ele diz, Lutero, que é um dos documentos mais importantes, mas Lloyd Jones ele falou que se a carta aos Romanos é a carta mais pura, podemos dizer que Efésios é a carta mais sublime e mais majestosa. Quando eu se encontro diante desse texto aqui, nós podemos fazer como o apóstolo Paulo
apenas bendizer ao Senhor por esse grande Pai que reúne seus filhos na sua presença, né? E Deus é muito bom, meus irmãos. Quando eu vi ali, eu acho que é de Matos aquilo ali, a bolsinha, e tem a mensagem ali: você é um pai incrível, né? Se a gente pode dizer de nós, né? Nossos filhos podem dizer de nós: pai, você é um pai incrível, o Senhor tem cuidado de mim. E é evidente que nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos, queremos que eles se deem bem na vida, queremos que eles tenham saúde, queremos que eles tenham, de certa forma, a prosperidade, queremos que na vida deles, eles cuidem de suas famílias, se casem, construam famílias, enfim, nós queremos que nossos filhos se deem bem. E se nós podemos falar isso dos nossos pais, né, o que dirá de Deus, esse Pai amoroso, em que Jesus vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá nosso Pai que está nos céus? E é isso que essa carta propõe. Deus veio até nós como esse Pai amoroso, como esse Pai que veio resgatar e buscar os seus filhos, filhos amados. Nós estamos aqui porque nada mais é do que a reunião de filhos. Nós estamos reunidos aqui como filhos, independente da característica, do comportamento, que temos as diferenças, muitas vezes de pensamento teológico, mas nós estamos reunidos aqui como filhos de Deus. A igreja nada mais é do que a reunião dos filhos de Deus. E segundo Lloyd Jones, essa carta é uma carta a qual o apóstolo Paulo ele se coloca de uma posição vantajosa. É como a partir aqui do versículo 3 até o versículo 5, ele se colocasse numa posição vantajosa, observando da posição dos lugares celestiais o que Deus fez por nós. E o que Deus fez por aquela igreja em Éfeso. O que ele tinha feito. Quando a gente olha em Atos 19, nós podemos ver claramente que Deus trouxe um avivamento poderoso sobre aquele povo. Essa também é evidente que essa carta era uma carta circular, mas aquele povo sabia o que Deus tinha feito. E você percebe que estamos no capítulo 19, que aquele povo que era afundado em feitiçaria, idolatria, em prostituição de vários deuses, aquele povo abandona suas vidas e queimam aquilo que trazia de certa forma evidência ao que eles eram apegados, que eram seus livros de feitiçaria. Ou seja, Deus trouxe um avivamento poderoso sobre aquele povo, porque Deus veio àquele povo e salvou aquele povo. E Paulo aqui ele expõe e explica o caminho da salvação. Ele trata de doutrinas, enquanto em outras cartas ele trata de doutrinas específicas, de discussões, de certas controvérsias que tinham surgido sobre a igreja, mas aqui me parece que ele mesmo diz que ele está observando e Deus revela a ele que Deus, o bendito Deus e Pai, nos abençoou, não da terra para o céu, mas dos lugares celestiais. E dessa posição ele está contemplando esse glorioso panorama da salvação e a redenção. Então o que ele pode dizer? Há uma explosão de adoração na vida do apóstolo Paulo. Quando ele observa o que Deus fez por nós, ele só pode adorar e louvar a Deus com ações de graça, porque Deus, em sua riqueza de graça, esse é um dos temas principais dessa carta, da mensagem principal da Bíblia, que é de Deus tem o propósito de nos levar de volta para Ele. Nem que Ele tente nos humilhar diante dEle, Ele tente nos habilitar a ver nossa verdadeira relação com Ele. E esse mais ou menos o que a carta tenta falar. E ao iniciar essa expressão, como o apóstolo Paulo nos dissesse, como Deus falou a Moisés: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar daqui é terra santa, né? Nós estamos sempre na presença de Deus. E quando Paulo contempla aqui, ela é como observasse essa mensagem, que aqui é um lugar santo e poderoso,
no qual dessas regiões Deus decidiu de fazer uma coisa: escolher os seus filhos, abençoar os seus filhos. E ele caminha na presença de Deus e a sua glória com cautela e humildade, né? E há algo extremamente importante que é descrito, e é algo maravilhoso em singular, que essa sentença, há uma única sentença aqui, do versículo 3 ao versículo 14, e ela expressa as riquezas da graça de Deus. E como, segundo Lloyd Jones falou, essa sua estupenda graça veio a nós, pecadores, providenciando a salvação e a redenção. E por meio desse texto espetacular, é que eu quero que nós venhamos entrar e olhar e ter essa percepção do que o apóstolo Paulo vê, e ver o vislumbre das riquezas da graça de Deus. Nós somos extremamente abençoados, meus irmãos, por estarmos aqui com saúde, né? Podemos ver, ouvir, andar, né? Nós podemos louvar a Deus por tantas benesses que Ele nos dá. Certa vez eu correndo, e eu subi uma ladeira e vi aquele homem que com dificuldade também fazia a sua atividade física, só que numa cadeira de roda. E eu pude também olhar para mim e louvar a Deus por poder fazer esse exercício com as próprias pernas, né? E Deus tem nos abençoado muito e grandemente. Deus tem nos sustentado com pão, Deus tem abençoado nossas famílias, Deus tem abençoado todos nós. Mas eu quero dizer que essa bênção também vem sobre os ímpios, que essa chuva também cai sobre os ímpios. Mas uma coisa interessante a dizer é que essas bênçãos espirituais só cabem ao povo de Deus. E como nós somos privilegiados, além de tudo que Deus tem nos abençoado, essa é nossa principal bênção, que Deus, por isso que Paulo começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você pode vislumbrar a riqueza da graça de Deus quando você olha que esse bendito Pai, esse abençoado Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou nas regiões celestiais. É comum nas cartas de Paulo ele começar em louvor e em adoração, e ele louva mais a Deus aqui pela essa doutrina que será exposta nos versos seguintes. Não tem como o apóstolo Paulo se controlar, assim como nós recebemos bênçãos, assim quando a prova acaba, quando a tribulação cessa, quando conseguimos saúde, como somos curados, como conseguimos algum emprego desejado. Mas não tem como olhar, nós como filhos de Deus, olhar para o que Deus fez nas regiões celestiais e não louvar a Ele, e não bendizer o nome dEle. Esse é o propósito final da igreja, estar aqui. Você deve com o pensamento estar aqui, não para louvar só pelas suas bênçãos que Deus tem manifestado sobre sua vida, mas para louvar a Deus que Ele lhe salvou, lhe regenerou, lhe fez uma nova criatura. E essa bênção não podia acontecer senão nas regiões celestiais, não aqui. Você entende que pessoas milionárias nunca vão desfrutar dessas bênçãos? Você entende que pessoas vão viver uma vida ditosa, muitas vezes sem nenhum problema, e nunca vão experimentar isso aqui? Olhe e perceba como nós somos privilegiados de ter esse Deus que preferiu nos amar, preferiu nos resgatar, porque Ele nos amou primeiro e não havia nenhum mérito em nós, e não havia nenhuma bênção em nós, e não havia nada que o agradasse, simplesmente Ele desejou nos amar. Quando você percebe algo grandioso, incomparável, é inevitável que você não venha se alegrar, expressar com tanta euforia, assim como o apóstolo Paulo dizer que tem recebido as riquezas da graça de Deus, porque Ele nos abençoou primeiro nas regiões celestiais. Isso é extramundo, meus irmãos. Isso é extramundo, vai além da nossa peregrinação aqui. Paulo vai dizer:
que se nós esperarmos Cristo somente nessa vida, somos os homens mais miseráveis da face da terra. Se nós esperamos que Deus só nos faça prosperar aqui, nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer para nós. Nós não estamos ainda observando o que Deus fez por nós nas regiões celestiais. E Paulo quer dizer aqui para nós que vai além. É uma falsa, meus irmãos, perspectiva pensar que adoecer, sofrer, a dor da perda, sofrer com a doença, sofrer com a crise financeira. Pois todo aquele que busca a Deus nesse mundo terá aflições, mas eu quero afirmar nessa manhã e confortar seu coração: seu sofrimento vai passar, sua dor vai acabar. Nossa vida não se resume aqui e nem perde a esperança quando chega a morte. Romanos 8,18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Ou seja, se você colocar as bênçãos que você recebe aqui e as bênçãos que Deus tem destinado a você para uma vida futura nas regiões celestiais, da presença dEle, essas bênçãos materiais perdem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? Paulo está dizendo aqui que nós podemos passar por todas essas coisas, mas nossa bênção não se resume aqui. O puritano Thomas Watts diz que nós temos que ser como a lua que reflete sobre as águas. Ela reflete aqui, mas ela está lá no céu. Ela está lá no céu. Aqui nós podemos ainda, por essas bênçãos espirituais, experimentar as realidades espirituais nessa vida. O Espírito Santo, como habita em mim e na tua vida, nos concedendo fé, paz, amor, força, poder. Mas só será perfeito lá na glória, porque na glória não haverá pecado, nem nada que cause ofensa, dor. Nós se alegraremos de forma indizível e indelével na presença de Deus. Nós que éramos mendigos, era como nós fôssemos mendigos aqui sem teto, e Deus nos concedeu as mansões celestiais, a coroa para os filhos de Deus, irmãos. Paulo tem a sua, você tem a sua, eu tenho a minha. Nós, como os filhos de Deus, teremos as nossas, cada um de nós, nas mansões celestiais. E tudo é realizado em Cristo. Perceba que na parte última ele diz que nós vamos ser abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Tudo só é realizado em Cristo, ou seja, a bênção que nós gozamos aqui são bênçãos nos lugares celestiais. E é importante dizer que quem está nesse lugar celestial é o próprio Cristo, à direita do Pai, intercedendo por nós. É de lá que vem nossas bênçãos, porque o Cristo que pagou pelos nossos pecados está lá na presença de Deus, clamando por nós, intercedendo por nós. O Cristo ressurreto, com o corpo glorificado, o Senhor da glória. Eu quero que você entenda, cristão, que o mundo não pode entender. O mundo só tem uma natureza, e é uma natureza normal. Ele vive o homem natural. Entenda que sobre você foi adicionado a natureza espiritual. Por isso que Paulo lá em Coríntios vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque se discerne espiritualmente. Então o mundano não vai entender o que você faz para Deus. O humano não vai entender que você se humilha na presença de Deus. As pessoas que estão à sua volta, que são incrédulos, não vão entender o que a igreja fielmente tem servido ao Senhor. Ela não vai entender. Mas a você foi dado, além dessa capacidade natural, foi dado a você o homem espiritual, porque é por isso que nós lutamos contra esse homem natural, que é chamado velho homem. Ele, Deus sabe, que está nos conduzindo. O cristão, irmãos, nas piores das condições, ele é diferente do incrédulo. Então você, quando olhar para a vida de uma pessoa e ver que ela tem bênçãos materiais, que ela tem saúde, não compare com sua vida,
Porque você está desprezando o que Cristo fez por você. E o que Cristo fez por você é algo maravilhoso, inigualável, ninguém poderia fazer. Ninguém nessa terra poderia fazer o que Deus fez por você. Então não compare sua vida, e eu acho que muitas vezes nós comparamos Asaf, que vivia servindo ao Senhor, quando ele olhou para a vida do ímpio, ele disse: em vão guardei meu coração. Até que ele entra na presença de Deus e ele percebe, porque Deus mostra a ele que quão tolo ele era. E ele diz: realmente, Senhor, o Senhor guia-me pelo teu conselho e me recebe na glória. Bom é estar na tua presença. Pode o sofrimento que você passe, não compare sua vida com a do incrédulo. Você foi abençoado nas regiões celestiais. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar você, porque Deus decidiu. E uma coisa no versículo 4 é: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Ou seja, Deus, antes de tudo ser formado, a aliança, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes de dizer façamos os céus e a terra, o mar, o abismo, dividir as águas, o sol, a lua, as plantas, os peixes, os mares, antes de fazer todas as coisas, eu creio que um verbo aconteceu: escolher. Antes de tudo ser criado, Deus nos escolheu, e o texto é claro. Não tem Deus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa! Antes de tudo ser criado, Deus não nos alcançou na história porque nós fizemos algo bom e Deus foi sensibilizado e decidiu nos salvar. Não! Deus não, como alguns ensinam, que se pela sua presciência soube que o homem ia acreditar nele e ele vai lá e confirma essa salvação. Deus não enviou seu Filho para que você venha decidir por ele, porque nós só queremos pecar. Quando o pecado que nos separou de Deus trouxe uma natureza terrível sobre mim e você, e nós só queremos pecar. Nós pensamos em pecar, até que Deus se interveio no nosso caminho. Por quê? Porque antes Ele nos escolheu. Porque Ele antes decidiu nos escolher, não porque nós quiséssemos. Antes das coisas serem criadas, Deus decidiu nos escolher. Antes de, quando você olha, vê aquele mar exuberante, aquela praia bonita, aquelas montanhas que chamam sua atenção, aquelas paisagens lindas, antes de tudo aquilo ser formado, Deus decidiu lhe escolher. Nós temos que apegar-se nisso. Paulo só pode bem dizer esse Deus maravilhoso, que nos escolheu, não pelo nosso mérito. E no versículo 4 ao versículo 6, você vai entender como Deus planeja a obra da salvação sobre nossas vidas. E do versículo 7 ao versículo 12, você vai ver como a obra, Cristo coloca em operação o que Deus destinou para nós. E do versículo 13 ao versículo 14, você vai ver a obra do Espírito nos selando. Tudo isso para a glória de Deus, para a sua graça, pela glória da sua graça. E qual foi o propósito de Deus nos escolher, meus irmãos? Qual foi o propósito de Deus nos escolher? Está na parte B do versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo saúda os crentes de Éfeso. Ele já tinha saudado, no versículo 1 ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Ou seja, essa é a identificação da igreja: santos, fiéis em Cristo. Nós somos separados, e antes nós fomos purificados interiormente. E nós somos fiéis porque nós cremos não só numa doutrina, mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E ninguém é crente se não é santo, e ninguém é santo se não é crente.
Nunca deve haver uma lacuna, meus irmãos, entre justificação e santificação. E Deus nos salvou para quê? Para viver como filhos desobedientes, para viver como filhos que não se importam com o Pai. Deus nos salvou para estar na presença dEle de forma santa e irrepreensível. E uma palavra que chama a atenção, esse significado de irrepreensível, é dizer, aquele que não pode ser tocado. Aquele que não pode ser tocado. É isso que acontece nas nossas vidas. Quando a gente olha, Paulo olha aqui, ele vê aquela igreja, aquele mundo tão corrompido, e ele pode ver, quando ele olha para a igreja, santos, fiéis em Cristo. É como ele visse um oásis no meio daquele deserto de prostituição, de idolatria, de paganismo, de feitiçaria, de vida de libertinagem. Era assim a vida em Éfeso, era assim a vida naquela época. E Paulo só pode olhar e ver um oásis no meio daquele deserto. E nós podemos, como igreja, olhar e dizer que nós temos que ser luz nesse mundo que jaz em trevas, que jaz do maligno. Nós somos chamados para ser sal e luz. Esse é o propósito de Deus, nos chamar para sermos santos e irrepreensíveis nele, em Cristo. É falsa a doutrina que você pode ser justificado sem ser santificado. Essa é a expressão que o mundo deve olhar para nós e entender que nós somos santos e crentes, que não nos misturamos, que não cedemos o que o mundo quer, ao que o príncipe das trevas quer. Nós éramos dele e agora não somos mais. A salvação, primeiramente e essencialmente, significa estar na relação correta com Deus. Por isso que Deus nos chama, o versículo 5, e nos predestinou para Ele. Tudo é para Deus, né, meus irmãos? E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. O propósito de Deus é nos tornar santos e irrepreensíveis para a adoção de filhos. A figura do Pai é colocada aqui. É o Pai que busca o filho, os filhos. A suprema honra, a maior dádiva da graça a nós é nos tornarmos filhos de Deus. Não é conseguir, irmãos, o que a gente quer nessa vida. Não entendi, eu não consegui o que eu queria, como eu estou triste. Eu não consegui, eu batalhei tanto para conseguir, e eu não consegui, alcancei esse objetivo, o melhor emprego, ter mais saúde, ter uma vida mais próspera, enfim. A maior honra da nossa vida, pela graça de Deus, é nos tornarmos filhos de Deus. E que nessa qualidade nós passaremos a eternidade na presença desse Pai. A graça totalmente imerecida a nós leva a paz, a filiação e finalmente a glória eterna. Então, quando você entender, irmãos, que quando a gente vem ceiar aqui, nada mais do que a reunião de filhos a um Pai que nos chama a estar à mesa com Ele. Entender que Ele nos resgatou da maneira fútil de viver, da maneira desgraçada de viver, e nos tornou filhos pela adoção. Isso tudo por meio de Cristo Jesus. E segundo o beneplácito da sua vontade, se encerra o versículo 5. Não é segundo eu quis me tornar filho de Deus. Eu quis ser filho de Deus, eu quis ser adotado. Se você vai em orfanatos aqui, as crianças anseiam por ter um lar. Elas querem estar num lar, na presença de um pai, de uma mãe. Se você for em orfanato e um amigo meu que faz trabalho com crianças, e tinha um menino lá, rebelde, ele já tinha 17 anos, já beirando os 18, e é um menino que dava muito trabalho, e foi perguntado quais os desejos. Ele disse: eu queria ter um lar, eu queria ter um pai, eu queria ter uma mãe. Mas ao contrário disso, nós não queríamos ter um pai, mas ele decidiu
segundo não o nosso querer, mas segundo o beneplácito. Eu acho que a expressão que Paulo coloca aqui, que não tem como se igualar, não tem como entrar na mente de Deus e dizer como aconteceu isso, porque Ele quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus decidiu nos amar, nos escolher para estarmos na presença dEle e nos colocar como filhos. E tudo isso para louvor da glória da sua graça, no versículo 6. Tudo não para a glória nossa. Você naquele grande dia, quando estiver na presença de Deus, ou aqui ainda, você não vai chegar e você não pode chegar diante do seu irmão ou diante de outra pessoa que você vai pregar o evangelho e dizer: olha, eu sou salvo porque eu quis, e tudo isso porque eu desejei. E eu sou salvo porque eu quis, eu desejei, e além disso, dependeu de mim. Esse é o discurso do mundo. Ser senhor do destino deles. Mas tudo isso que Deus faz, nos chama para estarmos na presença dEle, de forma santa e irrepreensível, como filhos. Tudo isso para louvor e glória da sua graça, no versículo 6. E há perguntas que surgem: como Deus vai concretizar isso, meus irmãos? Como Deus vai manifestar a sua graça? Como Deus vai abrir mão da sua santidade? Nunca! Mas Ele infunde santidade em nós. E como nós, como pecadores, separados de Deus, que éramos depravados contra Deus, podemos ser alcançados, perdoados, redimidos, justificados, reconciliados, rendidos a Deus, santificados, estarmos na presença dEle, santos e irrepreensíveis em amor. Como isso? Deus determinou um meio eficaz para que isso acontecesse, para que nós venhamos estar na presença dEle de forma santa e irrepreensível, como filhos, para a glória dEle. Como Deus fez isso? A parte B inicia até o versículo 12, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado é quem aqui? É Cristo, é o amado, em que quando Cristo se batiza, Deus fala: eis o meu filho amado, em que minha alma me compraz. Quando Ele está na transfiguração, Deus olha e fala: é meu filho amado, a Ele escutai. Sabe por quê? Porque agora, das regiões celestiais, a visão é desviada do céu para a terra, do passado para o presente, em certo sentido, do Pai para o Filho. Entendam, na salvação, houve pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um na economia da salvação, o Pai escolhendo, que é do versículo 3 ao versículo 6, planejando, o Filho executando o que Deus quis, e do 13 ao 14, o Espírito Santo confirmando a obra de Deus na nossa vida. E o Cristo, o amado aqui, que nos diz que é o seu Filho amado, que Ele voluntariamente se ofereceu para resgatar os filhos de Deus, o supremo pastor que vai nos conduzir ao Pai, por meio do seu sacrifício e ressurreição. Então entenda, quando nós morremos com Cristo, e quando nós ressuscitamos com Cristo, que é o que Paulo vai trabalhar lá na frente. Em João 8:29 vai dizer o que vai nos confirmar sobre esse texto: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. No João 10:17 vai dizer: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. E no versículo 18 diz: ninguém tira minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e tenho também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do Pai. No versículo 17 do mesmo capítulo de João, versículo 24 vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste,
Onde você vê força humana aqui? Onde você vê querer humano? Deus decidiu nos amar e nos salvar por meio unicamente de Cristo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo escolheu sair do seu trono de glória e escolheu o caminho da cruz. Então toda a nossa salvação e redenção, ela somente pode ser efetivada em Cristo. Então você dizer que Deus lhe salvou, mas você não tem comunhão com Cristo, então você não tem comunhão com o Pai. E é no Filho que o propósito da graça se concentra. As expressões usadas em todo o texto indicam a autoridade de Cristo, do versículo 7 ao versículo 12. Ou seja, isso significa que todo cristão, não somente aquele que crê em Cristo e em sua obra e na sua palavra, mas sobretudo aquele que está ligado em Cristo. Paulo, seguindo a analogia de Romanos 5, todos nós estávamos em Adão. E qual foi o resultado para nós? Herdamos o pecado, que Thomas Watson fala que é um mal sem par, é o maior de todos os males. Isso nos trouxe culpa, seguido das consequências desse pecado original. Mas agora, como cristãos, estamos ligados a Cristo, e isso é suficiente. Não adianta peregrinação, não adianta romaria, não adianta fazer força humana, é por meio de Cristo. Isso é suficiente e foi suficiente para nos livrar do peso do pecado, o que nos separava de Deus, da culpa e das consequências desse mal terrível. E tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez passa a ser verdade agora no povo de Deus, em nós. E nós fomos o quê? Adotados, como eu falei. Jesus desceu à glória neste mundo, desceu da glória e entrou neste mundo, e a um ponto mais baixo, e ele não se envergonhou de se vestir em semelhante carne de pecado. E João Calvino vai dizer que o Filho de Deus tornou-se filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Foi por isso, para isso fosse concretizado a nossa redenção. E a palavra que chama aqui, o versículo 7, a palavra é redenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa palavra redenção remonta à escravidão. E é isso que Paulo quer dizer: olha, vocês estavam escravos, eram destinados à escravidão do mundo, de Satanás, do próprio pecado que lhe aprisionava, mas Cristo, Deus nos comprou por alto preço, e o preço pago pelo pecado nos fez ser vendido para um dono que é impiedoso, que vivíamos sob o domínio dele. Nós vivíamos sob o domínio de Satanás, nós vivíamos sob o domínio do mundo, que é o que Paulo vai expressar lá no capítulo 2. Nós vivíamos sobre a autoridade desse Senhor impiedoso. Mas então Cristo, pelo seu sangue, permitiu e nos comprou com alto preço. E aconteceu o que sobre nós? Liberdade. Nós somos libertos da culpa do pecado, do castigo e do poder do pecado. Em Cristo, nós fomos libertos, o pecado não tem poder sobre nós. E chegará naquele dia que o pecado, a presença do pecado não vai chegar nem perto de nós, que nós estaremos na presença de Deus. Hebreus 9, 22 vai dizer: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em João 8,36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos, como diz 1 Coríntios 7,23. Gálatas 5,1 vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes
e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, o maior propósito de Cristo era salvar os perdidos, isso segundo a riqueza da sua graça, ou seja, não havia poder suficiente em ninguém para nos salvar. Não havia riqueza suficiente em nós para nos salvar, para pagar esse preço. Somente em Cristo Jesus, Ele foi suficiente para pagar o nosso resgate. E nós podemos chegar diante de Deus, como Hebreus fala, com liberdade, sabendo que o preço foi pago por nós, por Deus em Cristo. Sabendo que o preço foi pago, o boleto foi descontado. O boleto foi pago. Nós não temos mais dívida, o pecado não pode agora nos condenar, porque Cristo pagou em nosso lugar. Porque quem satisfaria a justiça de Deus? Quem? Eu gosto quando o Provérbios vai dizer, quem pode dizer, purifiquei meu coração, livre estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Somente Cristo pode ter essa autoridade de satisfazer a justiça de Deus. E a justiça de Cristo foi segundo a riqueza da sua graça. E no versículo 8 ao versículo 10, Ele nos revelou esse mistério. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Tudo é por Cristo, meus irmãos. Tudo é por Cristo. Ele nos redimiu nele, derramou a sua sabedoria e prudência em Cristo. E no versículo 10 diz, de fazer convergir nele em quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Ou seja, agora nós aprendemos e nós temos entendimento que Deus, por meio de Jesus Cristo e de sua obra redentora, somos incitados a olhar somente para a cruz e compreender o mistério da vontade de Deus, que foi o quê? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. E é por meio de Cristo que nós entendemos o Pai. É por meio de Cristo que nós sabemos qual a vontade do Pai. Por isso que Paulo ora lá na frente, que seja incutido na mente deles toda a sabedoria de Deus, que eles tenham esperança do seu chamamento, que eles tenham convicção do seu chamado, que eles saibam a riqueza da herança que veio sobre eles, que eles tenham o entendimento da surpresa grandeza do seu poder, o mesmo poder que foi exercido em Cristo para ressuscitá-lo, foi o mesmo poder que foi exercido em nós para nos dar e nos tirar do lamaçal do pecado e nos trazer nova vida. E nós temos uma vida adicional, que é a nossa vida espiritual. E o mundo não compreende porque ele não tem isso. Em Filipenses 2,9 vai dizer, por isso também Deus o exaltou sobre maneira, Ele deu o nome que está acima sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. E o que Jesus fez por meio disso, o que o Senhor nos garantiu, não só pelo perdão dos nossos pecados, não só de nos aproximar perante Deus, o que Ele nos constituiu, o que Ele nos deu e o que nós temos por meio de Cristo. O versículo 11 e o versículo 12, nele digo, no qual também fomos feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Observa a palavra também, ou seja, não apenas nós, em união vital com Cristo, nós temos recebido as bênçãos de Deus nas regiões celestiais, e que ninguém pode mais receber, senão aquele que Deus quis salvar. E não há injustiça diante de Deus, porque todos nós éramos podres, vivendo no mesmo cesto de podridão. Mas Deus decidiu nos escolher, e Ele nos redimiu, e Ele perdoou nossos pecados,
e Ele trouxe iluminação espiritual sobre nossa vida. Por isso que Ele fala, e também o que? Estávamos perdidos, sem um lugar para morar e viver, distante do verdadeiro amor, cercados de perigo, de desespero, humilhados, maltratados pelo pecado, éramos escravos, mas o Senhor nos deu uma vida nova, nos limpou, nos tratou, tirou nossas feridas, nos deu um lugar, e esse lugar é eterno. Essa é a nossa herança, meus irmãos. Deus nos destinou não só para vivermos aqui na presença de Deus, mas o que nos espera, podemos dizer, um hino que eu costumava escutar: além do rio existe um lugar para mim, além do rio existe paz, além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus eu irei morar. Essa é nossa herança. Nossa herança não é aqui. Você não foi feito para viver aqui. Você foi feito para viver na glória futura. E por meio de Cristo nós garantimos esse direito. Nossos pecados foram pagos e nós fomos destinados à herança eterna. É como tivesse lá no céu: essa casa está reservada também para meus filhos. E nos conforta dizer que um dia a dor vai acabar, um dia o sofrimento vai acabar, um dia tudo que passamos aqui, ou que muitos cristãos passaram ao longo do tempo, que estão nesse momento na presença de Deus, desfrutando de sua herança eterna. Essa é a herança que Cristo conseguiu para nós, que nenhum homem e ninguém poderia conseguir. Você poderia ser o homem mais rico do mundo, com bilhões na sua conta, mas não poderia pagar o que Cristo pagou, e você não poderia herdar o que Cristo herdou por você. Pensem nas mansões celestiais, que nós estaremos com Deus, sob o seu cuidado, o cuidado do Pai, nos protegendo para todo sempre. Sabe aquela luta que você enfrenta? É como aquele oponente que não tem, você olha e diz: não tem chance para mim, eu não consigo, não vou conseguir vencer. Mas saiba de uma coisa: mesmo que suas forças não possam vencer esse inimigo, que essa luta você dê por perdida. Mas saiba de uma coisa: Cristo venceu por você. Tenha bom ânimo. Foi Cristo que garantiu sua redenção. Foi Cristo que garantiu sua adoção como filho. Essa não pode sair da nossa mente. Esse é o propósito da nossa vida, de vivermos aqui. Não pensamos no que Deus pode nos dar aqui, mas o que Ele já nos deu na eternidade, que Ele já nos garantiu na eternidade. Confiemos na soberania de Deus. Seu inimigo já foi vencido, o diabo já foi vencido, a morte já foi vencida. Deus destinou, e Ele destinou isso, irmão. Como nós desfrutamos e entendemos isso? No versículo 13 vai dizer: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade. Como nós escutamos o que Deus quer para nós? Como nós escutamos o que Deus quer para nós? O que Deus quer para nós? Indo a um profeta que talvez fale conosco, indo talvez a um pai de santo, as religiões de mistério. Não, Deus destinou a proclamação do Evangelho. Esse é o meio que nós recebemos Cristo. É por meio da pregação. Quando eu olho para esse texto, sobre nós aumenta mais a responsabilidade de como nós devemos adorar o Senhor e bendizer o Senhor. E como o pastor já falou aqui, como Deus tem sido bondoso conosco. Não por mim, mas os que chegam aqui nesse púlpito e pregam o Evangelho com toda a fidelidade às Escrituras, não querendo agradar nem A nem B, mas querendo agradar a Deus. E Deus destinou a proclamação do Evangelho
para que nós venhamos receber Cristo. E é onde o Espírito Santo, aí do versículo 13 ao 14, essa é a obra do Espírito Santo. Ele aplica essas verdades que a gente acabou de ler aqui ao meu e ao seu coração. É somente o Espírito Santo que aplica essas verdades. Pode-se pregar o Evangelho, pode-se pregar fielmente, mas se o Espírito Santo não conduzir essa palavra à mente e o coração de vocês, nós estaremos perdidos. Mas glória a Deus que o Senhor, pelo seu Espírito, tem nos alcançado. Glória a Deus que muitas vezes aqui eu não queria nem vir para o culto, mas quando a gente chega ali, a gente sai, nós saímos renovados, porque Deus tem falado nesse lugar. E nós saímos às vezes, irmãos, entramos cabisbaixo, mas nós saímos com cabeça erguida, entendendo que Deus tem nos amado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos guiado. E nosso fim, nós podemos olhar para a nossa história e entender, nós teremos um final feliz. Nós teremos um final feliz, apesar da tribulação, apesar da angústia, das tristezas, da dor, da perda. Nós teremos um final feliz. O Espírito Santo garante essa obra. E a obra do Espírito Santo no versículo 13, diz: em que também, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo garante para mim e você que nós somos de Deus para todo sempre. Ele garante efetivamente que nós estamos seguros. E o selo que quer dizer autenticidade e propriedade. Ou seja, o Espírito Santo nos garante que nós não seremos violados. Nós não seremos danificados. Se uma pessoa que pega uma carta e viola, ela pode responder por um crime federal. Que dirá aqueles que mexem com os filhos de Deus? Ninguém pode lhe tirar das mãos de Deus. Você está seguro nele. Quem garante isso é o Espírito Santo, que vai confirmando no meu e no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos ser danificados. Nós não podemos ser tirados do caminho. O diabo tenta nos entristecer. Esse mundo tenta nos cercar. O pecado tenazmente nos assedia. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus e que ninguém pode arrebatar nós de suas mãos, porque nossas bênçãos não foi idealizada aqui, nossas bênçãos foi idealizada no céu. Nossa salvação, nossa redenção foi idealizada no céu, na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo continuamente vai nos alertando, vai nos conduzindo, vai nos despertando, vai cada vez nos dando certeza daquilo que Deus em Cristo fez por nós, dando-nos certeza da salvação. Em Romanos 5, versículo 5 vai dizer: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 14: qual é o penhor da nossa herança? Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, em outras palavras, Deus veio até os seus filhos, resgatou eles da maneira pecaminosa de viver, limpou eles, tratou eles. Lembre do filho pródigo. Lembre do filho pródigo. Ele volta para a casa do pai. Ele lembra que o pai é amoroso. Ele lembra que o pai tem cuidado dele. Ele lembra que esse Deus, que a casa do pai é melhor do que o mundo. Ele lembra que estar na presença do pai é melhor, que o que ele desfrutou só lhe prejudicou, só lhe maltratou, só lhe humilhou. E esse pai recebe ele de braços abertos. E o pai veio e nos resgatou, nos redimiu, nos adotou como filhos, e vai garantir nossa vida aqui até aquele grande dia.
Então, quando a gente vê, a conclusão que eu tenho, quando a gente vê esse texto diante de nós, o que nós podemos fazer? Nós voltamos ao primeiro versículo, ao versículo 3, e só fazer o quê? Bem dizer. Quando a gente vê a manifestação do amor de Deus em nos conduzir a Ele, como santos, fiéis, para estar na sua presença para a sua glória, o que devemos fazer agora, como filhos? É louvar-nos, é bendizermos o seu nome para todo sempre, e dizer: bendito Deus e Pai, nosso Pai, Ele planejou nossa vida para todo sempre, e nele eu sei que sempre eu estarei seguro, e que ninguém pode me arrebatar na presença de Deus, e eu quero estar na sua presença, como Ele deseja, santo e fiel, por meio de Cristo. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.